talvez você não seja uma pessoa tão ruim. Bom, meu nome é Kevin Augusto, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que ela estava passando por um momento de fragilidade emocional, de um certo sofrimento ali, em uma certa fase da vida dela. E é muito comum a gente perceber que nessas fases em que a gente se pega um pouco mais refletindo sobre as coisas e que a gente não está muito bem, que a gente está ali com certo sofrimento, com certas dores emocionais, é muito comum que a gente muitas vezes comece a prestar mais atenção nos nossos erros, nas nossas falhas, nos nossos defeitos. E aí parece, né, a gente começa a ter essa leitura como se nós fôssemos pessoas ruins, fracassadas, enfim, que ninguém gosta. É muito comum, assim, principalmente a gente vê isso em contexto de terapia, né? Tanto que na cognitivo comportamental a gente faz muita essa identificação desses pensamentos e compara com a realidade para ver se eles fazem sentido ou se são pensamentos disfuncionais, exagerados, porque muitas vezes são eles que trazem muita dor, muito sofrimento. Mas é muito comum a gente ver muitas vezes essa leitura sobre nós mesmos que nos colocam para baixo e que criam toda uma espécie de leitura como se nós fôssemos algo que não corresponde muitas vezes à realidade, né? E isso resgata mais uma vez aquela ideia de que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Uma das coisas que a gente vai percebendo quando a gente vai estudando mais a psicologia, atendendo pessoas em consultório e vai vivenciando essa experiência, a gente vai percebendo que realmente muito do sofrimento ele advém dos pensamentos e não da realidade, né? É por isso que em trabalho de terapia vai se fazendo todo esse manejo para ir tentando mostrar para a pessoa que não necessariamente as coisas são tão ruins. E algo me chamou a atenção nessa conversa que me fez querer trazer esse vídeo para vocês, que é sobre uma ideia de que os erros, as falhas, fazem mais barulho. Existe, acho que no ramo da política, né, muito se fala sobre os perigos de uma minoria barulhenta, né, e que talvez tem frases filosóficas de que o que preocupa não é o barulho dos ruins, é o silêncio dos bons, né? E aí quando a gente vai olhar para a ideia da mente humana e da forma como nós enxergamos também a nós mesmos e a realidade, isso também parece fazer muito sentido. Porque muitas vezes, grande parte daquele sofrimento, ele advém do fato de que os nossos erros, as nossas falhas, elas parecem fazer mais barulho na nossa mente do que aquelas coisas que são os nossos valores, que são então os nossos feitos, as nossas conquistas. E essa minoria barulhenta, por mais que ela seja minoria muitas vezes, ela tem parece um impacto maior nas nossas vidas do que aquelas coisas que são positivas. Justamente porque parece que elas contêm uma carga emocional que impacta mais a nós do que necessariamente as nossas conquistas, as coisas boas que nós fizemos, enfim, as pessoas que nós ajudamos, os sorrisos que nós tiramos de outras pessoas. A gente consegue perceber muito isso, né, quando a gente vai olhar, por exemplo, pessoas que se autoflagelam bastante, né, que se cobram muito, que são muito exigentes consigo mesmo. E é claro, muitas vezes isso tem toda uma origem na história da pessoa, por isso que não dá pra gente julgar, mas a gente começa a perceber muitas vezes que existe também uma distorção cognitiva, assim, que muitas vezes esses erros, essas falhas que existem e existem para todo mundo, mas elas tomam um peso que se torna um fardo muito maior do que necessariamente ele deveria ser. Né? E aí é por isso que todo esse trabalho em terapia ele é feito, é interessante. Então fica aqui minha dica, se você está passando por isso e puder, busque ajuda profissional, porque realmente tem um potencial gigantesco de ajudar bastante, né? Mas para além disso, vale a pena essa reflexão para muitas vezes a gente lembrar que não só são só pensamentos, muitas vezes são basicamente boicotes da nossa própria mente, criando cenários de monstros que não correspondem muitas vezes com a realidade, mas também lembrar muitas vezes que todo esse barulho que está sendo feito pelos erros, pelas falhas, na verdade são só uma minoria barulhenta. E que muitas vezes a gente precisa também tentar enxergar
as coisas que são os nossos valores positivos, aquilo que nós fizemos de bom, né, os nossos méritos, nossas conquistas pessoais, os nossos valores, né, e tentar dar um pouco mais de volume para essa parte positiva, né? Porque muitas vezes é isso, é a gente tá ali sofrendo, tá se sentindo mal, tá emocionalmente abalado por tá dando muita atenção para aquela minoria barulhenta. E aí a gente precisa muitas vezes fortalecer aquela maioria que está silenciosa. Dar um pouco mais de volume para aqueles pensamentos que são positivos, para a lembrança das coisas que nós fizemos de bom, para as nossas características positivas, para aquilo que são as nossas qualidades, para que a gente consiga ter uma visão não só mais realista, mas também mais honesta conosco mesmo, né? Porque enquanto muitas vezes essas falhas, esses erros, essas dores, assim, eles tendem a querer voltar para tirar a nossa paz, a nossa plenitude, porque muitas vezes realmente um comportamento da mente humana, né, de trazer isso, e é por isso que muitas vezes pode vir a ser algo patológico, mas mesmo que não seja necessariamente nesse nível, mas são coisas que muitas vezes atrapalham a nossa qualidade de vida, nos tiram muitas vezes a oportunidade de aproveitar um dia bom, né? E é por isso que eu acho que ter todo esse cuidado é extremamente importante. E uma das formas que a gente pode fazer em forma de reflexão, de autoconhecimento, né? E talvez de exercício realmente diário, é tentar realmente aumentar um pouco mais o volume daquelas coisas que também são os nossos pontos positivos, os nossos méritos, né? Para que a gente comece a equalizar melhor, né? E a gente ser mais honestos conosco mesmo. Não deixar que uma minoria barulhenta dos erros, das falhas, elas tomem 100% do protagonismo na nossa mente. Para que a gente seja mais justo, mais honesto com aquilo que realmente corresponde à realidade. E aí a gente vai então percebendo que talvez a gente não seja pessoas tão ruins, que talvez a gente não falhou, errou tanto quanto a gente está pensando, a gente estava imaginando, e que talvez a gente precise muitas vezes ser mais gentis conosco mesmo. É muito curioso, né? Existem vários momentos em terapia, quando a gente está atendendo um paciente em clínica, e aí a gente vê que muitas vezes esse paciente, essa pessoa, né, ela está ali se punindo muito por alguma coisa, ela está em constante sofrimento, e aí a gente, né, meio que devolve, né, a gente pergunta, olha, se fosse eu ou alguma amiga sua, amigo seu, familiar, te contando sobre esse erro, né, como você agiria, né? E aí a pessoa começa a dizer, não, fica calmo, erros acontecem, né? Tudo isso pode ser consertado, e a pessoa vai tentando acalmar aquela pessoa e vai trazendo argumentos que são verdadeiros, né? Que muitas vezes, cara, erros acontecem, a gente pode fazer diferente, a gente pode pedir desculpa, a gente pode se redimir, pode consertar. Existem várias coisas que a gente pode fazer para diminuir aquele peso da culpa, do sofrimento. E aí muitas vezes a gente vai e devolve isso para a pessoa. Fala, olha, o que você me trouxe foi muito interessante, mas por que você, né, você não consegue se tratar assim, né? Por que com outra pessoa que te traz isso, você tem todas essas posturas, esses pensamentos, mas quando é consigo mesmo você não consegue te dar os mesmos conselhos, né? Por que essa forma de enxergar as coisas é diferente quando é alguém e quando é você, né? E muitas vezes, e a gente fala isso, tá, gente? Claro, respeitando todo o tempo da pessoa, mas é muitas vezes um exercício que a gente faz porque isso é meio que automático. A nossa mente tem essa coisa realmente da autocrítica, né, de muitas vezes dar um peso maior e quando vem outra pessoa. Então a gente vai fazendo esses exercícios para a gente ir demonstrando, mostrando para a pessoa que muitas vezes a gente precisa ser gentis com a gente, o mesmo tanto como a gente é com outras pessoas. Né? Que muitas vezes a gente precisa nos tratar como a gente trata outras pessoas. Então, com outras pessoas, muitas vezes a gente tem muita piedade, a gente tem compreensão, a gente tem paciência e a gente muitas vezes precisa também nos tratar assim, mais do que tudo, né? Porque também nós somos merecedores daquilo que nós oferecemos para o próximo. E aí a gente vai percebendo o quanto isso tem um potencial gigantesco de melhorar a vida de cada um de nós.
Bom, já estou me estendendo, são quase 10 minutos de reflexão, então eu queria mais uma vez agradecer cada um de vocês que fica até o final do vídeo. Toda a minha gratidão. Eu peço que, se puder, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante. Se puder também, deixa o like, compartilha e principalmente comenta. Eu amo a interação de vocês nos comentários, pode ser concordando, discordando, trazendo um ensinamento, uma história, alguma coisa. Eu amo demais essa interação, tá? Então, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.